Bom dia, sou o professor Miguel Sarati, professor de Biologia das turmas de terceiro ano. Minhas turmas são 301, 302 e 303. Hoje é o dia do nosso videoaula, na primeira semana, e os nossos temas são nutrição e sistema digestivo. Todos os seres vivos precisam se nutrir. Eles obtêm substâncias a partir do meio ambiente e essas substâncias vão compor seus processos fisiológicos. É pela nutrição que os seres vivos obtêm substâncias que vão participar desses processos biológicos. Os seres vivos estão classificados em unicelulares e pluricelulares quanto ao número de células. Seres vivos unicelulares fazem a sua nutrição através de processos como fagocitose, que é o englobamento de partículas sólidas, e a pinocitose, que é o englobamento de partículas líquidas. Também fazem a sua ingestão através da difusão, que ocorre por uma passagem existente na membrana. Essas passagens são chamadas de sulco oral. Aqui no lado, nós vamos observar uma figura que mostra o processo de pinocitose, onde uma partícula líquida está sendo englobada pela célula através de um processo de invaginação da membrana plasmática. Tanto a pinocitose como a fagocitose vão ocorrer no interior da célula, dentro de organelas denominadas pinossomos e fagossomos. Essas organelas estão repletas de enzimas digestivas que são produzidas no complexo de Golgi, também conhecido como aparato de Golgi. Com exceção dos espongiários, os pluricelulares todos têm sua digestão fora das células e no interior de uma cavidade. Na natureza, existem quatro tipos de alimentos básicos que participam diretamente do processo de nutrição para quase todos os seres vivos. Esses elementos, essas substâncias, estão na natureza em uma forma molecular bastante complexa e precisam ser quebradas em moléculas simples. E esse processo de quebra vai ocorrer na digestão. Os açúcares, por exemplo, são moléculas bastante complexas. Os açúcares
os polissacarídeos são moléculas de açúcar de alto peso molecular. E eles precisam ser quebrados em disacarídeos e monossacarídeos. Os monossacarídeos correspondem aos açúcares que são a base da formação dos outros tipos de açúcares. A glicose, a galactose e a frutose correspondem aos 3 tipos de monossacarídeos que existem na natureza e podem ser encontrados na uva, no leite e nas frutas. Além dos açúcares, as proteínas estão contidas em grande escala, participando de muitos eventos na maioria dos seres vivos. As proteínas podem ser proteínas estruturais que estão presentes, dando aporte de quase todas as nossas estruturas, como cabelos, unhas, fibras elásticas, fibras colágenas e muitas outras estruturas existentes em seres vivos. As proteínas podem ser também variáveis em termos de funções. Temos as proteínas transportadoras, as proteínas enzimáticas, as proteínas motoras e as proteínas hormonais. Como proteína transportadora, podemos citar a hemoglobina, que é uma proteína que encontra-se dentro das hemácias e faz o papel de carreamento dos gases na respiração, tanto do oxigênio como do gás carbônico. As proteínas enzimáticas são proteínas que fazem o papel de acelerar ou de diminuir a velocidade de uma reação. As proteínas motoras são aquelas que fazem parte dos motores celulares, tais como a base dos centríolos e dos flagelos. Também estão presentes nas bombas de sódio e potássio, que estão na membrana plasmática para jogar íons para dentro da célula ou para fora da célula. Essas proteínas servem como verdadeiros motores e gastam energia na forma de ATP. As proteínas também podem ser hormonais. As proteínas hormonais são todas aquelas proteínas que fazem parte do nosso sistema endócrino. Proteínas hormonais são propriamente os hormônios que fazem parte do nosso sistema endócrino, que é um sistema sinalizador de eventos que vão ocorrer em todo o organismo. Além disso, temos as proteínas conhecidas como anticorpos, que são proteínas de defesa do organismo. E são produzidas logo que um organismo estranho entre no nosso organismo. Na figura ao lado, podemos observar esses desenhos azuis na forma de Y, que representam os anticorpos. Na quebra de uma proteína, sempre vai resultar em
unidades chamadas de aminoácido. Isso ocorre na digestão. Um aminoácido é uma molécula simples, mas não deixa de ser uma molécula formada por um grupo carboxílico, formada por um grupo amina, um hidrogênio e um radical de ligação. Também vamos encontrar como substâncias de nutrição os lipídios. Os lipídios também são conhecidos na natureza como gorduras. São reservas energéticas que se quebram pela digestão e tornam-se ácidos graxos e álcools do tipo glicerol. Possuem funções diversas, tais como amortecedoras, possui funções isolante, impermeabilizante, hormonais e estruturais. Existem também tipos de lipídios circulantes no sangue sob duas formas de acordo com a sua densidade. Por exemplo, o lipídio HDL é um lipídio de alta densidade. É chamado de bom lipídio porque, devido à sua densidade, ele não é captado por células de esponjas e não causa obstrução arterial. Já o LDL é um lipídio de baixa densidade, é um lipídio chamado de lipídio mau e é facilmente capturado por células de esponjas ou de esponja, obstruindo assim as artérias, causando danos diversos em nosso organismo. Já que estamos falando em células de esponja, sua definição é que são células, são macrófagos do tipo monócito, que são chamados de esponja porque se assemelham à espuma, se localizam na parede endotelial, nas paredes endoteliais e fagocitam o LDL. Após fagocitarem o LDL, que é o lipídio de baixa densidade, essas células tornam-se espumosas e crescem atrás da parede endotelial, diminuindo a luz das artérias e causando a obstrução da artéria. Esse fato pode incorrer num infarto do miocárdio ou numa arteriosclerose. Agora falaremos no sistema digestivo. O sistema digestivo é um conjunto de órgãos capacitado em transformar moléculas complexas contidas nos alimentos em moléculas simples e pode ser dividido em dois tipos: sistema digestivo dito completo e o sistema digestivo dito incompleto. Um sistema digestivo completo possui a boca, a faringe, o esôfago, o estômago, o duodeno, o jejum, o íleo e o ânus. A ausência de qualquer dessas estruturas determina um sistema
digestivo incompleto. O exemplo clássico é um verme achatado da classe dos plateumintos, chamado planária, que não possui ânus. O material que ele ingere é digerido no sistema digestivo dele e após a digestão ele elimina esse material através da boca. No sistema digestivo também vamos encontrar órgãos anexos. Esses órgãos anexos são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. O sistema digestivo inicia com uma cavidade chamada de boca. A boca é o início do tubo digestivo. A boca é guarnecida de língua e dente, que vão auxiliar na alimentação. A função dos dentes é cortar o alimento quando forem os dentes incisivos. No caso, se os dentes forem caninos, sua função será de perfurar o alimento. Já os molares e pré-molares são dentes que fazem a maceração do alimento para melhor ser deglutido. Após a boca, vamos encontrar a estrutura que é chamada de faringe. A faringe corresponde à segunda porção do sistema digestivo que comunica a boca com o sistema respiratório. Na figura ao lado, podemos observar a faringe. Prosseguindo o tubo digestivo, vamos encontrar o esôfago. O esôfago é um órgão tubular musculoso que comunica a boca com o estômago através de uma válvula chamada cárdia. Chegando no estômago, que corresponde à mais abaulada porção do tubo digestivo, limita-se pela cárdia com o esôfago e pelo piloro, que é uma outra válvula, com o duodeno. O estômago, podemos ver na figura ao lado, possui uma região chamada fundo, um corpo, um antro, além da curvatura maior e a curvatura menor, que pode ser observada na figura ao lado. Papel do estômago na digestão. É no estômago que os alimentos são quebrados em moléculas simples por ação de vários fatores, como é o caso da gastrina, que é produzida na presença de alimentos e que vai estimular a formação do suco gástrico, de onde agirão os ácidos clorídricos, produzidos nas células parietais, para quebrar moléculas grandes de alimento, a pepsina, que irá degradar as proteínas, a renina, que provoca a coagulação do leite, entre outros. Diariamente, o suco gástrico é produzido em torno de 2 a 4 litros e é altamente acidulado. Apresenta um pH igual
igual a 1, que varia até 1,8. Na parede interna do estômago, vamos encontrar as vias gástricas. Prosseguindo, vamos encontrar o intestino fino. O intestino fino também é conhecido como intestino delgado. Possui aproximadamente 7 metros de comprimento e é dividido em 3 porções. A primeira porção é o duodeno. O duodeno está ligado ao estômago através de uma válvula chamada válvula pilórica. A segunda porção do intestino fino é o jejunum e a terceira é o íleo. Embora não se possa dividir ou limitar até onde é o jejunum e até onde é o íleo, até porque sua morfologia anatômica é muito idêntica. É no intestino fino que ocorre a maior parte do metabolismo das proteínas e a quebra das gorduras, e é também no intestino que as substâncias resultantes da nutrição são absorvidas para a corrente sanguínea adjacente. O intestino fino limita-se, como já foi dito, pelo piloro com o estômago e no intestino e com o intestino grosso através da válvula ileocecocórica. Como podemos ver na imagem, nós temos o intestino fino moldurado pelo intestino grosso, que fica em volta, formando uma moldura recobrindo, envolvendo praticamente as alças intestinais dentro do intestino fino ou intestino delgado. Podemos ver o colo ascendente do intestino grosso, que depois, daqui a pouco, eu vou falar, e podemos ver também as alças intestinais do intestino fino. As ações metabólicas do intestino fino. O intestino delgado ou fino recebe produto do pâncreas através do duto pancreático e do fígado através do duto colédoco. Além disso, o próprio intestino fino ou delgado produz uma secreção chamada suco entérico, que se junta com as secreções do pâncreas e do fígado para promover o metabolismo da digestão. A partir do pâncreas, emergem substâncias tais como bicarbonato de sódio, que vai anular a acidez já na altura do duodeno. Também emergem enzimas proteolíticas que vão metabolizar as proteínas, tais como a tripsina, quimiotripsina e carboxipolipeptidase. Também encontramos no intestino fino, fazendo parte desse metabolismo e dessa quebra de substância,
vamos encontrar as lipases. Essas enzimas degradam as gorduras e as nucleases metabolizam os ácidos nucleicos, produzindo nucleotídeos. No suco entérico, vamos encontrar sucrases, que metabolizam a sacarose, as lactases, que quebram a lactose em glicose e galactose, a maltase, que quebra a maltose em duas moléculas de glicose, as enteroquinases, que convertem o tripsinogênio em tripsina. O fígado produz a bile e o suco biliar, que vão agir tanto na regulação do metabolismo dos lipídios, carboidratos, proteínas, como na emulsificação das gorduras através da bile, que é armazenada na vesícula biliar. Aqui podemos observar, na figura abaixo, ao lado, podemos observar um fígado com as suas artérias e abaixo a vesícula biliar. Outras funções primordiais do fígado são armazenar a glicose da ingestão na forma de glicogênio. Quer dizer que o fígado ele é um local de armazenamento da glicose, quando nós ingerimos a glicose. Essa glicose se junta formando uma grande molécula que é chamada de glicogênio. Quando o fígado não tem mais espaço para armazenar o glicogênio, a glicose excessiva, glicose de excesso, é metabolizada pelo fígado e transformada em gorduras que vão se localizar em todo o organismo. O fígado também tem a função de proteger o organismo através da desintoxicação. É o fígado que desintoxica nosso organismo quando bebemos ou comemos alguma substância nociva ao nosso organismo. O fígado também promove a degradação dos hormônios. Intestino grosso. A última porção do tubo digestivo é o intestino grosso. O intestino grosso corresponde ao final do tubo digestivo e se divide em regiões como cólon ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto e ânus. O intestino grosso possui aproximadamente 1,5 metro de comprimento por 6,5 centímetros de diâmetro. A sua principal função é absorver sais minerais e água e formar as fezes. Na figura ao lado, vamos observar as regiões dos cólons
citadas há pouco. Do lado esquerdo de quem olha, vamos ver o colo ascendente e logo na ponta, na extremidade, uma excreção que é conhecida como apêndice cecal. Essa estrutura parece que não tem nenhuma função, mas ela serve para supurar, inflamar e pode até matar por peritonite. Subindo o colo ascendente, nós temos uma outra porção do intestino grosso que atravessa o abdômen, que é chamada de cólon transverso. Esse cólon transverso segue e desce no colo descendente. Depois forma um S no colo sigmoide, terminando no reto e no ânus, como mostra a nossa figura. Fisiologia digestiva. A digestão ocorre em duas etapas consecutivas. Essas etapas são etapas mecânicas e etapas químicas. Na etapa mecânica, começa na boca, com a mastigação e os movimentos linguais, onde a língua tem o papel de jogar o alimento para cima dos dentes. Após a mastigação, ocorre a deglutição com auxílio dos músculos orofaríngeos. Simultaneamente a isso, o alimento é identificado quimicamente pelas papilas linguais presentes na língua. Essa identificação é que dá o sabor dos alimentos e também estimula as glândulas parótidas sublinguais, chamadas de glândulas salivares. Essas glândulas produzem a saliva que vai lubrificar o tubo digestivo para a descida no trajeto do alimento até o estômago, além de lubrificar o estômago também. A ação química que ocorre é a transformação, ainda na boca, do amido em maltose, pela presença de uma enzima chamada pitialina no processo conhecido como amilase salivar. Após a deglutição, o alimento sofre ação de movimentos de contração involuntários para conduzir o bolo alimentar através do esôfago para o estômago. E esses movimentos são chamados de movimentos peristálticos ou peristaltismos. Já no estômago, o bolo alimentar, chamado quimo, vai ser conduzido e chacoalhado também por movimentos peristálticos e atacado quimicamente por ácidos e enzimas proteolíticas. Os ácidos, o ácido é o ácido clorídrico, produzido nas paredes do estômago, por células chamadas parietais. Posteriormente, o bolo alimentar é levado ao intestino fino, iniciando pelo duodeno,
onde recebe a denominação de quilo. No duodeno, a acidez do bolo alimentar é neutralizada por uma substância chamada bicarbonato de sódio, que é produzida pelo próprio duodeno. Isto é necessário porque o intestino fino ou delgado não tem proteção de parede como tem o estômago. No intestino fino, vai ocorrer o metabolismo das proteínas, das gorduras e dos carboidratos. É lá que todos os nutrientes são absorvidos através das microvilosidades da parede intestinal e são captados por vasos adjacentes. Estamos aí, então, diante de um processo químico e mecânico simultâneo, seguido do peristaltismo intestinal, que é um processo mecânico para empurrar o quilo residual para o intestino grosso através da válvula ilosecórica. Finalmente, no intestino grosso, os resíduos do quilo perdem água e sais minerais, que são difundidos através da parede do intestino grosso para a corrente sanguínea, transformando assim esses resíduos em fezes, por ações de milhares de bactérias que estão presentes no intestino grosso. As fezes seguem pelo colo sigmoide até o reto e lá estimulam quimicamente a sensação da defecação sobre o esfíncter ou válvula anal, chamada ânus. Aqui terminamos a nossa primeira aula sobre nutrição e digestão. Muito obrigado e bom dia.